Olá a todos, eu me chamo Leandro Flores, sou escritor, poeta do Brasil. Gostaria de deixar um salve a todos os amigos portugueses, a todos os poetas, a todos os escritores do Brasil e de Portugal. Feliz por essa integração cultural, agradecer à Confederação Internacional do Livro por disponibilizar esse espaço, né? A pessoa do nosso amigo Alan, grande interlocutor cultural. Gostaria de agradecer a todos os participantes que estão presentes. Isso é muito importante para nós, porque a gente está aqui para comunhar, fazer uma comunhão de ideias, de inspiração. E hoje a gente vai homenagear o nosso poeta, grande poeta, talvez um dos maiores poetas do mundo, que é o Fernando Pessoa, no qual eu tenho uma ligação muito especial por ter sido o primeiro poeta que eu li. Eu li poesia, foi o primeiro poeta que me despertou a fazer poesia, que foi Fernando Pessoa, através do livro Eu e os Outros Eus. Através deste livro e dessa inspiração e dessa magnífica, né, apresentação, condução, inspiração desse poeta, eu eu entendi que a poesia era muito mais do que simples rabiscos, simples palavras, simples texto. Era uma coisa que a gente sente, a gente é, expressa, é a nossa mais fiel tradução, a poesia. Eu, na origem, eu não sou um poeta, propriamente no sentido literal da palavra. Eu comecei a escrever contos, crônicas, romance, né, textos longos, mas através da poesia de Fernando Pessoa, eu pude me apaixonar pela poesia. E de lá para cá, eu não consegui largar mais a poesia. Então, Fernando Pessoa é uma grande inspiração para mim e foi um poeta no qual eu me inspiro sempre para fazer, trazer uma poesia que traga a mensagem que é o lema do nosso movimento, né? O movimento cultivista, através do seu manifesto, expressa exatamente isso, que a poesia ela tem que trazer uma mensagem. E o poeta, ele não precisa escrever verso, ele tem que sentir. Então, nesse sentido, a gente fez, né, a gente teve a inspiração de fundar o movimento cultivista. Então, o poeta Fernando Pessoa, ele traz essa condução, esse pontapé, essa inspiração do movimento cultivista ser o que é. Hoje, um movimento onde existe núcleos em vários cantos do Brasil e do mundo, né? A gente está se expandindo para outros lugares, levando a poesia, a cultura, né? Principalmente através das feiras literárias. Então, eu vou deixar aqui, né, passar a palavra para nossa amiga Luiz, que vai fazer a condução deste evento. Ela tem feito já outros eventos, né, maravilhosamente bem, e gostaria de deixar um abraço a todos, desejar bom evento a todos, não só poetas do Brasil, mas poetas de outros países, como Patrício Leiva, que é do Chile. Então, é isso. Excelente evento a todos e conte sempre conosco. Obrigada. Então, muito obrigada, boa noite e boa tarde a todos. Eu vou fazer a condução em os dois línguas. Vou fazer primeiramente no português e depois vou fazer no espanhol para a Patrícia e o Jonathan, que acredito que daqui a pouco o professor Jonathan consiga entrar. Buenas tardes, buenas noches a todos. Haré la conducción tanto en español y portugués. Primeramente voy a hablar en portugués y después en español para hacer la traducción para Patricio y el profesor Jonathan, que de aquí a poco es posible que él entre también. Entonces, comenzamos. Eh, Realmente para mí es una honra estar en esta segunda feria virtual
Internacional del Libro de Portugal. Es un placer inmenso saludarlos desde donde quiera que se encuentren, uniendo puentes a través de las letras, desde Brasil, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Italia y por supuesto nuestra conexión especial com Portugal. Então, é uma honra, né, fazer parte dessa segunda feira virtual internacional do livro de Portugal. É um prazer muito grande cumprimentá-los desde onde vocês estiverem, onde vocês se encontrem, juntando pontes através das letras, desde o Brasil, Chile, Venezuela, Porto Rico, Itália e, com certeza, a nossa conexão especial com o Portugal. Eu sou Luiz Muscarneri, serei anfitriã nesse encontro. Hoje, nosso coração late ao ritmo de uma das figuras mais fascinantes e complexas da literatura universal, Fernando Pessoa. Como ele mesmo dizia, o poeta é o fingidor, finge tão completamente como hasta finge que a dor e a dor que devera sente. Hoje, nós não vamos a fingir. Hoje, vamos a sentir, a compartilhar e a celebrar sua vasta essência. Eu sou Luis Muscarneri, seré la anfitriona en este encuentro. Hoy nuestro corazón late al ritmo de una de las figuras más fascinantes y complejas de la literatura universal, Fernando Pessoa. Como él mismo decía, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que el dolor, que es dolor, el dolor que de veras se siente. Hoy nosotros no vamos a fingir, hoy vamos a sentir, a compartir y a celebrar su vasta esencia. Então, para que nós possamos fazer a primeira parte da dinâmica de hoje, constam dois momentos. Na primeira oportunidade, dedicada exclusivamente a nosso homenageado, Fernando Pessoa. Podem fazer leitura de um poema dele, uma interpretação ou compartilhar uma reflexão sobre como sua obra ha tocado suas vidas. Vou fazer a tradução no espanhol. Nesse primeiro momento, para quienes se unem por primeira vez, nossa dinâmica de hoje consta de dois momentos. A primeira ronda dedicada exclusivamente a nosso homenageado, Fernando Pessoa. Pueden leer un poema suyo, una interpretación o compartir una reflexión sobre cómo su obra ha tocado sus vidas. Na segunda oportunidade será de tema livre. Aqui os convido a compartilhar leituras, poemas próprios, qualquer recreação literária que desejem compartilhar com nossa comunidade. Na segunda ronda será de tema livre. Aqui os invitados pueden compartir lecturas, poemas propios y cualquier recreación literaria que deseen compartir con nuestra comunidad. Entonces, damos inicio a la primera ronda. No sé si alguna das meninas quisiera comenzar y abrir un círculo de palabras en honor ao mestre portugués. Entonces, está a Karina, está a Samantha, está o Patrícia. Eu acredito que o doutor Leandro, mais na frente, também pode fazer alguma intervenção. Vou falar no espanhol e depois eu vou dar a palavra para você. Damos início à primeira ronda. Invito al primer participante. Me gustaría que fuera una de las chicas para abrir este círculo de palabras en honor al maestro portugués. En adelante, el escenario es de vocês. Pode ser a Karina ou a Samantha? Acredito que é a Samantha. Bem-vinda, Samantha. Tô aprendendo a usar esse microfone, o que é a falta, né, da consistência
e acaba esquecendo. Mas eu quero agradecer vocês por estar aqui, por esse encontro de comunhão, porque é tão saudoso a gente falar de Fernando Pessoa, que deixou tantas memórias e assim, é mais do que suor, marca, coração. Teve um esforço dele pra ele botar pra fora. E assim como existe uma comunhão nossa, tem um esforço pra gente estar aqui. Tem todas as nossas vidas, tanta coisa que acontece, mas ver que a gente consegue, sabe, aquela respirada pra essência. Vamos respirar poesia junto. Então, que lindo, sabe? Fico muito honrada em estar junto aqui com vocês participando. E também falar sobre ele, sendo que ele era uma pessoa que trazia os pensamentos dele pra fora, de uma forma dele se descobrir também. E é uma forma com que eu me vejo nesse espelho dele também. Muitas vezes eu só consigo me ver, me expressar através de eu escrever, que eu nem imagino como é que eu tô. Daí quando eu vou e escrevo, me descarrego, me contemplo, dá esse alívio. Então, é muito honroso estar aqui com vocês para ver essa parte nossa que é tão delicada, tão sensível e ao mesmo tempo tão imortal, né? Porque não é só sobre nós. Ele marcou muito. E a gente nem imagina o que vai ser de nós quando a gente se for. Mas que cada encontro seja muito glorioso. Isso aí. Muito obrigada, Samantha, pela tua participação. A verdade é muito importante, muito rica, né? Vou fazer a tradução no espanhol. Muchas gracias, Samantha, por tu participación muy rica, muy enriquecedora. Voy a pasar a palavra para a Karina, então, para ela se apresentar, né, e dar as suas impressões sobre o mestre que nos reúne hoje. Olá, boa noite. Eu me chamo Karina Gameiro, sou aqui de Araçoiaba da Serra, São Paulo. Falar de Fernando Pessoa é como pisar numa terra conhecida, né? Fernando Pessoa foi o meu primeiro contato também com a poesia. Tem um livro aqui dele bem velhinho, velhinho, né? Então, guardadinho, uma relíquia. E para mim é emocionante estar aqui falando de Fernando. É isso. Quero agradecer a todos, né? O convite, o poder estar aqui entre poetas, pessoas que escrevem com a alma, com o coração. Eu acho que manifestar a poesia é manifestar a graça e manifestar os poetas que já se foram, no caso Fernando Pessoa. É celebrar uma herança riquíssima que ficou para a gente. Então é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos você, querida, muito interessante, realmente, quando a gente fala e se coloca diante poetas que deixaram essa transcendência no tempo, no mundo inteiro, como é o mestre Fernando Pessoa, a gente olha quanto que é importante esse posicionamento, né? Deixar esse legado de importância e dessa transcendência, de quanto que é positivo a gente se colocar no mundo como um poeta, nesse caso, nós todos estamos reunidos hoje, né, em função desse legado. Muito obrigada pela tua participação, vou dar as boas-vindas ao Patrício. Buenas tardes, Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, es tu momento. Cuéntanos. Un gusto, gracias por la invitación. Yo encantado siempre de estar acá. Veo que hoy la figura de Fernando Pessoa los tiene a todos bien alegres, bien motivados. Siento que les gusta mucho Fernando Pessoa y a mí igual. Onda, Fernando tuvo demasiados nombres. Yo siento que la figura de él en la poesía nos hace preguntarnos cuántas personas pueden caber dentro de una persona, por así decirlo. Y siento que Fernando Pessoa tiene una frase que a mí me marcó muchísimo, que es que sabio
es el que se desencanta del espectáculo del mundo. Siento que para mí esa frase resume y le da vida y muerte a Fernando en toda su obra, ya que a veces muchos de sus nombres eran diferentes formas de decir lo mismo, pero él era tan inteligente que encontró que ese decir lo mismo no se sintiera igual, fuera diferente. Así que por eso yo lo respeto muchísimo. Creo que, como dicen por ahí, es el príncipe de la poesía portuguesa. Y siento que, bueno, encantado de estar acá, feliz por la invitación. Y yo traje un poema en homenaje a él. No sé si lo leo ahora o lo leo después, Luisis. No sé si quieres hacer la lectura de algún poema de él ahora y en el segundo momento podemos hacer la lectura del homenaje. No, es que entonces que yo traje este poema de homenaje, pero me quedo entonces con la frase, que lo invito siempre a reflexionarla, de que al final sabio es el que se desencanta del espectáculo del mundo. A veces el mundo con su ruido puede ser muy fuerte, pero hay muchas cosas más allá de lo que el mundo aún conoce. Así que ese viaje a lo desconocido creo que es el mejor legado que nos puede dejar Fernando Pessoa. Gracias. Perfecto, muy realmente hablar sobre Fernando Antonio Nogueira Pessoa. Fue un poeta portugués identificado por el modernismo, ampliamente conocido como uno de los principales autores del portugués y el mayor poeta lusófono del siglo XX. Fernando Antonio Nogueira Pessoa fue un poeta identificado com o modernismo, amplamente reconhecido como um dos principais autores da língua portuguesa e o maior poeta lusófono do século XX, século XX. Então, realmente, a gente estar aqui, fazer essa homenagem, é reivindicar esse legado. Eu vou dar passo, né, para a segunda parte de nossa série agora, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão que nos traz. Será o momento do tema livre, e aqui eu vocês a compartilhar leituras, poemas próprios ou qualquer uma das criações literárias que desejem compartilhar com a comunidade. Então, voltando a fazer, né? Começamos com a Samantha, vou fazer a leitura no espanhol para o Patrício. Vamos fazer o começo da segunda ronda e será tema livre. Aqui eu los invito a compartir lecturas, poemas propios y cualquier creación literaria que deseen compartir con esta comunidad hoy. Então, dou a bem-vinda, né, na segunda parte, a Samantha. É teu momento, querido. Obrigada. Então, nesse momento, quero agradecer muito ao Leandro Flores e pela editora Novos Sabores, que fez esse livro agora, o meu novo, que eu tô apaixonada por ele, é o Sussurro. Se vocês verem por dentro como ele tá, a gostosura das páginas, assim, olha. Eu não sei dizer o quanto que eu amei. Olha, Maravilhoso. gente, arrasaram e eu tô apaixonada por esse livro. E é tão bom a gente se apaixonar por algo que a gente vai vender também, né? Fica mais fácil. Olha, que estrutura. Simplesmente encantada. Se a gente fica assim, feliz, imagina esses heróis, esse povo todo que veio e também sentiu essa vitória, esse gosto. Então, que a gente possa compartilhar com nós e com toda a eternidade que vem também. E eu quero falar sobre uma poesia que se chama As Palavras que Moram em Mim. Justamente pelo Fernando, ele também falar sobre essas palavras, sobre essa
esse lado de introspecção que eu admiro muito nele e que eu acabo tendo em mim também. Então, vou compartilhar com vocês. Queria tanto apalpar as palavras, sentir sua pele de vento, seu sopro de verdade, tocar o que elas fazem em mim, com toda a intensidade que carregam. Mas essa fome de alcançá-las às vezes parece obsessão. Então escondo os dedos, me recolho na quietude e me devolvo à ideia que apenas imaginar como seria tocá-las, para além do entendimento, por uma janela que não se abre para os olhos, mas para a alma. Quando penso em correr de encontro a elas, percebo que seria um tiro nos meus próprios pés, porque tudo que procuro nas palavras já mora dentro de mim, adormecido, esperando coragem para despertar. Correr seria cuspir na gratidão, negar a ponte que me atravessa, me recusar a abrir passagem para elas transbordar em mim. E em transbordar, criem caminho para que os outros também possam atravessar. As palavras não são fugas, são sementes. Não são apenas sons, são moradas. E talvez meu papel não seja tocá-las, mas deixá-las me tocarem. É isso. Muito obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado. Nós que realmente ficamos felizes e gratos, né, com conseguir escutar a tua essência, o fato de escutar como você coloca essa essência para todos nós. Para nós é uma grande honra estar aqui nesse momento e compartilhar, né, nossas palavras, nossas ilusões, parte da nossa vida, né? Muito obrigada. Agora vou dar Eu continuidade, que né? agradeço. Passar. Imagina, a gente que fica muito grato. Vou passar a palavra agora a Karina, né, para fazer a leitura da sua homenagem, o poema, o que ela quiser compartilhar hoje com nossa comunidade. Bom, eu fiz um poema especial, né, hoje, para homenagear Fernando Pessoa. Eu me inspirei na multiplicidade dos eus, né? Fernando Pessoa foi muitos eus, né? E ele se construiu aí assim, como ele. Esse poema seria um paralelo, né? Entre o que eu sou como escritora e Fernando Pessoa, porque eu também tenho meus muitos eus. Tenho o meu eu eufórico, melancólico, o alegre, né? E eu vou ler para vocês o desfile dos meus eus. Sou o intervalo entre o que quero e o que sou, o lugar onde os meus eus se encontram sem se reconhecer. Cada um traz no rosto aquilo que o outro deixou, e nenhum sabe ao certo quem veio primeiro a ser. Passa por mim um eu que se julga corajoso. Logo atrás, vem o que chora na penumbra. Um inventa certezas com um ar cuidadoso, enquanto o outro desfaz tudo aquilo que inventa. Eu os observo, ou eles me observam. Já não sei quem conduz essa procissão. Talvez seja meus os passos que me movam. Talvez eu seja apenas mais uma na multidão. Quantos sou eu nesse instante exato? Quem pensa aquilo que agora escrevo? Sou o autor, o personagem ou o ato? Sou o que sinto ou aquilo que concebo? Há em mim quem sonhe sem nunca ter vivido, quem viva sem jamais saber que sonha, quem escreva para encontrar o próprio sentido, e quem se perca justamente quando o encontra. Canso-me de assistir a minha própria passagem, espectadora de uma comédia sem enredo. Procuro um rosto inteiro atrás da personagem, mas só encontro estilhaço, máscaras e medo. Nunca ser somente um, talvez seja o dilema. Ser o que parte, o que fica, o que quebra. Carregar dentro do peito mais de um e ainda perguntar: qual deles sou eu, afinal? Se me procuro no espelho, não vejo nada. Nenhuma certeza permanece ali. Vejo apenas a multidão
que me habita calada, e no meio dela, alguém que escreve por mim. Essa é a minha homenagem a Fernando Pessoa. E eu gostaria de apresentar para vocês o meu primeiro livro. Foi lançado agora dia 1º de agosto, na primeira feira literária de Embu das Artes. Eu tive o prazer de lançar meu primeiro livro. Ele foi um presente de Shirley Ferro, ela que produziu o livro. Foi uma surpresa para mim. Eu não sabia que esse livro iria existir. Ela juntou mensagens que eu mandava num grupo e montou o livro. Então foi uma grande surpresa para mim. E é uma honra para mim estar apresentando ele para vocês. Muito Maravilhoso, obrigada. realmente. Realmente a gente fica emocionado, né, de estar nesses momentos tão marcantes, tão interessantes, tão importantes, e que realmente eles colocam um ponto, né, um antes e um depois na vida da gente. E quão importante e relevante o fato de você trazer esse poema tão profundo. Realmente foi muito gratificante. E se você quiser compartilhar outro poema da tua autoria que esteja no livro, a gente vai ficar muito feliz, porque realmente foi muito lindo e realmente significativo. É o mais importante. Muito obrigada, Karina. Parabenizo você, de minha parte, da parte dos outros poemas escritores e da feira virtual, de todas as pessoas que estão por trás, né, para fazer esses eventos. Realmente é uma conquista, porque olhar, né, mulheres se posicionando e trazendo as letras para esse mundo todo que precisa, que é mais poesia e amor. Muito obrigada, viu? Eu vou ler um poema, então, de Sobre as Águas para vocês. Ele é um poema de um mergulho que eu fiz profundamente. Acho que quando eu comecei a entender que a escrita estava me salvando. Então, às vezes a gente mergulha no profundo da gente mesmo, né? Nunca me deixe partir. Mergulhei nos braços do mar, como quem implora por um último abraço. Afundei devagar, entre suspiros que ninguém ouviu, versos partidos que ninguém quis ler. Levei comigo a dor de ser incompleta, o peso de 1000 adeus não ditos. Fui flor despetalada pelas marés. Amante do impossível, pecadora que ama com o corpo todo, até sangrar. E mesmo quando o frio rasgou minha pele, senti o calor de um nome sussurrando. Fica, porque no fundo do oceano fui pela primeira vez inteiramente amada. Não me peça para voltar, me peça para ficar, porque só quem já afundou sabe. Às vezes o fundo é onde a alma repousa. Nunca me deixe partir, nem do mar, nem de você. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Karina. Realmente deixa você entrar no que é a tua essência como poeta, né, como poetisa, e realmente traz não só a essência, sino o que é você como pessoa, a tua trajetória e o que te move, né? Maravilhoso, realmente. Eu fico muito feliz e grata por você ter compartilhado e fique à vontade para participar em outros eventos e trazer outras coisas que você está trabalhando, né? E muito lindo olhar esse tipo de coisas dentro desse mundo, né? Vasto, a letras e a escritura e tudo que tem a ver com a literatura, né? Que agradeço, viu? Muito obrigada pelas suas palavras de carinho. Agora eu vou dar a palavra para o Patrício, né? Fazer a sua intervenção, vou falar no espanhol. Voy a dar la palabra ahora para ti, Patricio. Por favor, puedes Ujú. leer tu homenaje. Me dijiste anteriormente que era un poema. Es todo tuyo. Muchas gracias. Agradezco tu traducción, Luisis, y también la participación de Karina y Samantha de que puedan presentar poemas, poesías, trabajos de su propia obra.
Siento que eso es muy especial para esta reunión, para mí. Bueno, yo traje en realidad dos poemas. Voy a mandar la traducción de portugués que hice gracias a la tecnología y se las voy a dejar igual mientras yo lo leo en español para que de alguna forma puedan hacer el símil. Miren, estos poemas que traje son en homenaje a Fernando Pessoa, desde lo que le decía anteriormente, de que para mí Fernando es, por así decirlo, alguien que en términos filosóficos decidió salir de la caverna, decidió ver eso que Platón llamaba la libertad, que está más allá del mundo de las sombras, los engaños, de las ilusiones. Y siento que eso para mí es algo muy, pero muy importante en mi vida, el decidir escribir eh, verdades y no ilusiones, sin saber qué son las verdades. O sea, es casi una aventura y siento que Fernando vivió toda la vida esa aventura. Así que, bueno, este primer poema que comparto acá se llama Abanico y, y dice así, Abanico, somos el mástil de una guitarra, la melodía de un prójimo, el ingenio de las mejillas, las servilletas de un encendedor. Cada paso que dan las personas poetas son un zoológico repleto de toboganes. Las calamidades de los dragones interpretan el vacío de la negrura, y los hombros de su pelaje construyen intervalos en el agradecimiento. Cada pectoral que dice te amaré de forma periódica es una sociabilización de canciones, una noche mágica, el reencuentro entre la ceniza y la traición. Si el viento nos engañara, cada letra que ventile el tiempo sería un pelo de las cejas de la espada de la justicia, un cabello de una familia, un colchón para la pasión de los sueños. Bueno, ese fue el primer poema que escribí directamente en homenaje a Fernando. Y el otro era un poema que tenía también escrito mucho en la época en donde más lo leí. Y bueno, se van a dar cuenta de inmediato porque está muy relacionado a su trabajo. Se lo voy a compartir acá en portugués. Este poema se titula Fuego. Dice así. Fuego, ahógate en la paz, muere por el amor. ¿Qué importa un cadáver? ¿Qué aporta un villano? ¿Quieres ser caníbal? Ya es suficiente barbacoa. Son muchos los colores del ají. Son bastantes las manifestaciones. Son demasiados los inestables. En vez de hablar, solo saben dudar. Por eso, quien nos dijo morosos, nos pidió educar a sus hijos. No todo es disciplina, todo es carácter. Nada tras nada, tras nada, tras nada. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por tu intervención. Muito bom, Muy muito bom. bien. Ne, ha sido un sentimiento muy lindo lo que transmites a través de tus palabras y realmente nos llevan a ese viaje, ¿no? De lo que es ser poeta, de lo que es ser una poetisa, de lo que es enamorarse y vivir dentro de ese amor de letras y literatura y poesía que es lo que nosotros necesitamos. eh, Cultivar, sembrar y seguir cosechando cada día dentro de este mundo en el que vivimos.
O Leandro, você quiser falar um pouquinho? Gostaria sim. Como tem poucas pessoas aí participando, né? Então acredito que eu posso fazer essa intervenção também. Aí quando tem muita gente, eu prefiro deixar vocês, que a prioridade aqui são vocês, né? Eu sou apenas um interlocutor entre a confederação, né, que nos oportuniza, e vocês aqui. Vou recitar, primeiramente, um poema do meu livro Sorriso de Pedra. Eu sou editor da Novos Sabores, eu faço livros, e por incrível que pareça, o único livro de poesia, de literatura que eu tenho é este. Eu preciso tomar mais vergonha na cara e fazer mais livros. É, Em homenagem o grande Fernando Pessoa, que maravilhosamente tem dito que o poeta tem traduzido o poeta em suas diferentes maneiras, né? Eu também me ousei a fazer essa tradução, isso em 2014, quando eu escrevi este livro, Sorriso de Pedra, agora na segunda edição, né? Então se chama, eu vou fazer duas intervenções, vou ler o poema, depois eu vou fazer outro poema mais enfático, né? Que traga mais uma provocaçãozinha. Se chama Ser Poeta. Ser poeta é traduzir em palavras o que sente, às vezes sem sentir. É viver a dor de alguém em um momento que nem sempre dói em si. O poeta fala tanto de amor, mas esquece de se apaixonar, mas acredita realmente amar. Ser poeta é viver duas vezes. É viver duas vezes, uma para morrer e outra para se eternizar. Alguns dizem, né, que poeta bom, já dizia aquele ditado, né? Bandido bom é bandido morto, já dizia. Aí eu fiz uma analogia dessa frase ridícula, né? Que se diz: poeta bom é poeta morto. Será? Poeta bom é poeta morto. Foi o que eu ouvi de uma mente insana, dessas que confundem arte com drama e acham que verso bom é o que não reclama. Que poesia tem que ser bacana, sem dor, sem sangue, sem alma humana. A frase me soou como sentença, mas virou tema, virou dilema, virou rascunho que sem querer acabou virando poema. Poeta bom é poeta morto. É o que muita gente pensa. Porque vivo, ele incomoda, mexe na ferida, provoca a dispensa. O morto é seguro, o neutro é referência. O vivo tem consciência. Mas poeta que vem do gueto, do beco, do chão batido, é o mesmo que transforma a dor em grito, e grito em abrigo. Do asfalto ao sertão, o verso é o mesmo, como Patativa que rimava o mundo sem saber ler direito, mas sabia sentir com o peito. Talvez o tema seja a explicação, mas quem explica às vezes se complica, irmão, porque enquanto tento rimar teoria, a rima vira poesia. Poeta bom é poeta vivo, que resiste, que rima, que cria, que faz da palavra um abrigo e da dor uma melodia. O poeta é marginal, sim, mas marginal de sentimentos. Rouba da tristeza o sustento, trafica a esperança, vende o alento. E o mais insano disso tudo é que ninguém nota que a poesia é som de vida e cada verso é flor que brota. E se disserem de novo que poeta bom é poeta morto, eu deixo o verbo me ferir, mas não me cortar, porque o poeta morre no papel, mas renasce em cada olhar. Mas se insistirem no engano, na burrice, na mesmice, eu ergo a caneta como espada, morro em cada rima que sangra, renasço em cada alma tocada, lavada, e sigo vivo, mesmo depois da última página arrancada. Grande abraço a todos. Leandro Flores. Maravilhosa a tua intervenção, doutor Leandro. Realmente é aí, né? Onde a gente fala, é preciso tomar vergonha na cara e fazer mais livros, né? E trazer palavras, as Sim, vivências sim, sim, sim. e essa experiência.
de cada um de nós como escritores, né? E é uma honra realmente estar aqui nesse momento tão riquíssimo, tão maravilhoso, e realmente fica nessa vontade da gente querer muita coisa mais, muita coisa além do que já foi falado, né? Exatamente. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu vou Obrigado. trazer agora uma leitura sobre um poema de Fernando Pessoa, que eu acredito que seria muito interessante a gente fazer essa leitura desse pequeno fragmento, né? Eu vou fazer a leitura no português, depois vou fazer a leitura no espanhol para a Beatriz. É, vamos refletir sobre essa essência com um dos poemas mais universais e autopsicobiografia do Tá Fernando cortando um pouco o Pessoa. seu áudio, Liz. Tá cortando? Agora tá melhor? Tá melhor. Ah, é isso. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que dor a dor que deverá sente. E na dor que leem os leitores, na leitura se sente bem. Não as dores que o poeta teve, mas as que ela não teve. É assim, nas calhas de roda gira, a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Vou fazer a leitura para o Patrício no espanhol, e depois a gente pode falar um pouco sobre essas reações do que vocês olham e sentem por meio desse poema. Então, para começar, quero invitar-te a reflexionar sobre a essência de Fernando Pessoa con uno de los poemas universales de autopsicografía. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de veras siente. Y en el dolor que leen los lectores, en la lectura se siente bien. No el dolor que él tuvo en realidad, sino el que no tuvieron ellos. Y así, en torno a la razón, gira, entreteniendo a la razón, ese tren de cuerda que se llama coração. Então, depois dessa leitura, né, eu gostaria de perceber um pouco, uns breves minutos, né, a gente ainda tem uns 20 minutinhos pela frente, para fazer essa provocação e conhecer, né, as reações de você por meio dessas palavras de nosso homenageado de hoje, o Fernando Pessoa. Quer começar, Karina? Você pode passar para outro? ¿Quieres hablar, Patricio? Bueno, o sea, para cerrar, ¿ya? Eh, yo siento que es importante de alguna forma tomar toda la energía que transmitió la poesía de Fernando Pessoa en las propias personas. O sea, una persona a ti te puede decir, a mí me gusta leer este escritor, esta escritora, pero no es lo mismo cuando uno ve esas ganas, ese encanto que produce el escritor. Por ejemplo, cuando ahora vimos la declamación de Leandro, se ve que hay una fuerza que pareciera ser que Fernando Pessoa le da. Entonces, yo quiero quedarme con que Fernando, al igual que muchas otras personas, resultó ser un avatar de la poesía y terminó encarnando él solo lo que muy bien decía Karina
y por ahí también escuché a Samantha, que es la introspección y la multiplicidad que tenemos todos. O sea, el lenguaje matemático, los seres humanos somos como los fractales, seres que tienen un límite, pero a la vez somos infinitos por dentro. Entonces, siento que la fractalidad de Pessoa es pura energía y me voy a ir con eso. Agradezco mucho la invitación. Yo encantado siempre de venir a estas ferias. Se pasa muy bien y sentí que hoy Pessoa nos acompañó con todos sus nombres, que eran muchísimos. De hecho, ya después los terminó diciendo, estos son nombres importantes, estos son menos importantes. Pero siento que toda la casa de nombres que era él está acá y que quizás cada uno de esos nombres que era él, eh, también uno es parte de eso. O sea, quizás algunos se pueden sentir más encantados con los nombres que usaba Pessoa cuando estaba enamorado, los nombres que usaba Pessoa cuando estaba nihilista con la sociedad. Pero ahí cada uno quizás va a ser una parte del otro. Y con eso quiero cerrar, de que al final todos somos uno y, y aunque nos quieran fragmentar, la poesía siempre se va a encargar de recordarnos que todos somos una sola cosa. Maravilloso, sí, realmente palabras muy Fenomenal. significativas, fenomenales. Es una cuestión que cuando se vive la literatura, cuando se siente y se lleva mucho más allá de solo querer hacer por hacer, sino realmente sentir y vivir entre palabras y entre vivencias y entre emociones. Muchas gracias por tu intervención. Voy a darle la palabra al doctor Leandro. Doctor Muchas Leandro, gracias. puede falar. É, já estamos na fase final já? Como é que é? Já? Tá bom. Eu vou, então, vou recitar um poema aqui, se me permite, Luiz. Não sei se o tempo está aí, como está o tempo, mas, assim, é uma provocação, porque Fernando Pessoa, ele tinha isso, né, de provocar. Os versos dele eram muito polêmicos na época, né? Até hoje, ainda o é. Mas tem um poema clássico dele, né, que ele fala da hipocrisia, que ele fala dessas coisas, desses medos bobos que a gente tem, desses orgulhos ridículos que a gente tem. Ele ridiculariza muito essas situações, né, através da poesia. E eu fiz um poema, eu fiz, na verdade, uma adaptação do poema dele, traduzindo em tempo, assim, nos tempos atuais, o que ele queria dizer. Então, não me leve a mal se foram palavras muito duras. Eu vou fazer o possível aqui para trocar algumas coisas, que inclusive estão mais duras ainda, porque o Fernando Pessoa, ele tinha essa coisa de ridicularizar, né? E a minha poesia, eu gosto muito de fazer essas provocações, porque eu acredito que a poesia seja isso, né? Provocar, tocar o outro. Se a poesia não tocar, então não é poema. É um texto qualquer, uma crônica ou qualquer outro texto, mas não é poesia. A poesia tem que tocar, né? Pelo menos é o que eu acredito. Não desmerecendo quem escreve outras coisas, né? Tipo, cada um tem seu estilo, mas eu acredito sim que a poesia tem que tocar. Chama Porrada em Linha Tortas. Porradas em Linha Tortas, né? Que adaptação do poema lá de Fernando Pessoa. Ele diz assim: não conheço uma única pessoa sequer na vida que tenha levado porrada. Todo mundo que conheço já foi campeão em alguma coisa. E eu que tenho sido insignificante, eu que tantas vezes tenho sido porco, sujo, imundo, uma verme na sociedade, eu que não ligo para coisa nenhuma de etiqueta, que tenho sido ridículo, arrogante, sofrido até bullying nessa zorra, humilhação pra caramba nas mãos desses crápulas, eu que quando abro a boca sou esculhambado, e quando não falo tenho sido mais esculhambado ainda, eu que quando alguém ameaça dar um soco
corro logo para debaixo da mesa ou da cama, me ficando com medo. Eu verifico que não sou desse mesmo mundo que vocês aí, os campeões. Todo mundo que eu conheço ou que fala comigo nunca teve sequer um ato de covardia, nunca foram ridículos em absolutamente nada, nunca falaram uma bobagem, nunca sofreram bullying ou levou um esculacho de alguém. Nunca, nunca. Todos eles foram príncipes. Todos uns Van Dammes, Chuck Norris, Bruce Lee da vida. Oh, quem me dera ouvir de alguma alma viva neste mundo, não um pecado, mas um deslize. Não um deslize, mas uma infâmia. Quem me contasse, não um ato heróico que tenha feito, mas uma surra que tenha levado de alguém, uma covardia qualquer. Mas não, são todos os protagonistas da situação. Aqueles que colocam para correr qualquer um, que nunca perderam na vida, só ganharam. Agora eu quero saber, neste mundo, alguém que me confesse alguma vez na vida que foi vil. Oh, príncipes, Van Damme, Chuck Norris, Bruce Lee da vida, estou farto de vocês, seus semideuses, seus jiraias, ninjas, saiyajins. Quero saber onde tem gente de verdade, meu Deus. Será que é só eu aqui que bebo? Igual no meme. Esses caras podem nunca ter feito nada na vida, ou até mesmo feito uma besteira. Eu estou fazendo adaptação aqui. Eu que tenho sido ridículo, sem ter feito besteira, como posso falar com os meus patrões sem gaguejar? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mais mesquinho, infame da vileza, sem estar nem aí com mitadas e lacrações. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado você, Luiz, pela sua belíssima condução, pela sua elegância, pelo seu profissionalismo, né? Por fazer essa interlocução aí entre o português e o espanhol. Muito obrigado ao Patrício, nosso querido poeta do Chile. É, muita satisfação em tê-lo conosco, muito orgulho mesmo em tê-lo conosco. Muito obrigado a você, Karina, pelo belíssimo poema. Fiquei tocado aqui, emocionado pelo seu poema. Né? A Samantha, que infelizmente teve que sair devido a situações climáticas lá da terra dela. Né? Ao Alan, nosso querido vice-presidente aí da Confederação. Muito orgulho em tê-lo aqui como anfitrião. Só satisfação enorme. Foi um momento muito gostoso, me diverti bastante aqui. Até o próximo evento. Agradeço de coração a todos. Muito obrigada pelas tuas palavras, Leandro. Realmente lindo, lindo, linda essa apresentação. Tudo o que vocês falaram hoje. Não sei se a Karina quer dar umas últimas palavras, já quase fechando já nosso segundo encontro, né, dessa feira virtual do livro Portugal. Bom, eu vou agradecer então a vocês, a sua condução maravilhosa, ao convite do Leandro Flores. Então, quero agradecer os poetas que participaram. Hoje eu entrei aqui de uma forma e estou saindo de outra. É isso que a poesia faz com a gente, né? Em relação ao Fernando Pessoa, o poeta, ele finge uma dor. Será que finge? Ou a gente escreve a nossa dor, né? Às vezes a gente não finge a dor, às vezes a gente coloca ela no papel. Então, esse é meu recado de hoje. Agradeço muito a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a tua participação e realmente, sim, às vezes eu como poetisa também, do mesmo jeito que você, eu concordo totalmente. Realmente a gente sente a dor vem para nos salvar ou a dor é parte de nossa inspiração e dessa emoção que a gente coloca nas páginas para fazer delas poesia, histórias e até vivências que transcendem no tempo e no mundo, né? Então, é sobre isso o que a gente quer trazer hoje e fazer esse resgate, né? De isso mesmo aí, a poesia cura. Realmente
ela é do Catártico, né? Eu tenho uma experiência nisso, a gente fez o ano passado, eu sou presidenta de um instituto que trabalha com mulheres migrantes aqui em Curitiba, e região metropolitana, né? E a gente fez um livro, né? Uma antologia poética, essa que está aqui, Ecos na Distância. Ela é uma antologia poética bilíngue do selo editorial nosso, né? Do Instituto Autênticas Brasil. E ele é feito no português e no espanhol. E quão importante é olhar nos diferentes processos da vida, e como nesse processo também se encontra a migração, e como que é a poesia, a escritura, como pode realmente chegar a ser esse ponte de catarse, né? Entre essa dor e essa nova vivência, né? Então, é mais disso, e muita coisa que a gente pode e deve fazer com a poesia, as letras, a literatura e todas essas questões, né? Eu quero já dar o fechamento, né, do evento. Vou falar primeiro no espanhol, depois vou fazer a tradução no português. Hemos llegado al final de esta segunda feria virtual del libro de Portugal. Quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes por sus voces, su tiempo y sobre todo por mantener viva la llama de la literatura. Como, como Pessoa nos enseñó, la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos y cómo lo recordamos. Esta tarde y noche, en algunos lugares, sin duda quedará en nuestra memoria como un encuentro de almas afines. Gracias a todos e hasta a próxima edição. Agora vou fazer a leitura no português. E é assim. Chegamos, né? Foi uma viagem extraordinária, né? Através de todas estas palavras, né? E sentimentos sobre Fernando Pessoa, né? E realmente chegamos ao final dessa segunda-feira virtual do Livro do Portugal. Quero agradecer profundamente a cada um de vocês pelas suas vozes, pelas vosso tempo e, acima de tudo, por manter viva a chama da literatura e das letras. Como Pessoa nos ensinou, a vida não é o que vivemos, mas o que recordamos ou lembramos. E como o lembramos? Essa tarde e noite, sem dúvida, ficará em nossas memórias como um encontro de almas afins. Obrigado a todos e até uma próxima edição. Obrigado a todos, gratidão, parabéns a todos, parabéns, Luiz, parabéns, Alan, parabéns a todos. Muito obrigada e até uma próxima feira. Nos encontramos daqui a breve tempo, né, Leandro? Muito Exatamente, até a obrigada, próxima. Até a Alan. próxima. Até a próxima. Obrigado, um gusto. Obrigado, Patrício, graças, Patrício. Igualmente, gracias a todas, a todos. Good rest.